Tudo bom? Bom dia. Poxa, bom dia, bom dia. Entrevista cedo, né? Boa noite, o programa passa de noite. Bom dia. E aí? Oi, tudo bom? Tudo bom. Meu nome é Andréia, eu nasci em Minas Gerais, então eu sou mineira. Eu sou leão com ascendente em leão, já tenho os cabelos brancos e levo a vida fingindo que eu sou outras pessoas e cobro por isso e aí me pagam. O espelho está no ar. O que é que você quer dizer de novo para o mundo? Acho que eu tenho cultivado muito não sei, na verdade. Ele tem me aberto espaços maravilhosos. Eu acho que eu tô perguntando isso também, sabe? Qual é o texto? Acho que essa é uma pergunta que tá muito latente pra mim, assim. A gente tá falando o quê? O que a gente quer... Eu tô me fazendo essa pergunta, entendeu? E eu acho que não sei, vem respostas assim, não como conclusões, como apontamentos de caminho, sabe? Mas eu acho que de algum modo a gente precisa repensar muita coisa. Eu acho que a nossa década, um traço muito forte dessa nossa década, são todas essas reivindicações, né? Todos os grupos estão se reunindo e aí os mais diversos grupos estão se reunindo, de minorias ou não, porque na verdade nem são minorias, né? Mas estão se organizando para poder reivindicar coisas que estavam entaladas há muito tempo. Então eu acho que é uma década onde todas as vozes estão falando. Então eu acho que algo novo também é um pouco escutar, para mim, no caso, sabe? E não saber mesmo, para poder ver o que essa escuta me traz. E que texto a gente está falando, o que a gente quer falar mesmo. Me diz aí o que é que você escutou quando, com 17 anos, você saiu de casa de Minas para ir para São Paulo estudar teatro. Tava escutando o quê? Cara, primeiro que eu estudava... Eu sou de Juiz de Fora, né? Uhum. E a gente era pobre. E aí todo mundo falava, você quer ser o quê? Atriz. Pobre desse jeito, morando aqui, porque é o meu bairro e meu amado bairro São Judas Tadeu, lá em Juiz de Fora. Então tinha muito bullying, assim, que pobre não tinha nem como sonhar, sabe? Então eu tava escutando muito que parecia piada, sabe? E tava escutando muitas vozes que levei muito tempo pra ir desconstruindo, assim, desautorizando, sabe? Essas, por exemplo, da impossibilidade do sonho, essa questão, pra mim, que eu acho que é uma das maiores questões mesmo, que é a questão de classe, né? É muito radical e ela realmente funda as relações. Não só afetivas dentro do ambiente familiar, mas acho que depois as relações de trabalho, nas empresas, na vida, nas escolas e tal. A diferença de classe é muito brutal e os seus desdobramentos também. Então acho que eu tava escutando isso. Tinha muito sertanejo também, que se escutava de fora. Funk. Essas coisas. Que maravilha. E quando chegou em São Paulo, foi susto ou tomou um sustão? Maravilhamento, né? Um sustão, mas um maravilhamento, assim. Porque os meus pais se separaram quando nós morávamos em São Paulo. Eu era criança. E aí voltamos para Juiz de Fora, onde eu nasci e tal. Sim. Então eu passei todas as minhas férias escolares em São Paulo. Todo julho e dezembro eu ia para lá. Então não era uma paisagem novíssima para mim. Mas a realidade da cidade era. Então, as distâncias, trem, metrô, ônibus, às vezes para fazer os testes, assim, atravessava São Paulo, né? Então, botava o salto na mochila, ia de tênis, quando tava chegava, botava aquele salto e ia andando meio errado, assim.
tudo que São Paulo representava, porque era o contrário da voz que eu estava escutando. Era assim, pode sim, pode sim, pode ser o que quiser, sabe? E então foi maravilhoso São Paulo. Mas aí você logo de princípio entendeu que tipo de teatro você queria fazer? Porque eu li na pesquisa que você fez o Teatro Santo André, né? Não é isso? Como é? Escola Livre. Escola Livre. De Santo André, que aliás, confesso minha ignorância, não conhecia, mas de repente ouvi falar que a Lineker também veio de lá, você... Eu não conhecia. Que maravilha, eu não sabia que não ele sabia. Não. Eu também soube aqui Escola no Livre de programa. Santo André, eu não sei como está hoje, Sim. mas é uma escola pública. Uhum. Isso com certeza ela ainda é. É uma escola. Ela era fundamental na formação de um ator criador. Ela incentivava muito o depoimento de cada artista, assim, na construção do trabalho, sabe? Sim. E eu fui pra lá, eu fazia faculdade já, eu fui pra São Paulo com 17 para fazer faculdade de artes cênicas. Certo. Eu acho que vale dizer que, assim, a minha formação, assim, em Juiz de Fora, eu sempre fiz teatro, no colégio, depois fora do colégio. Depois eu fui de um grupo espírita que viajava, todas as cidades, não sei o quê. Mas sempre o teatro amador lá, eu não tinha registro ainda. Aí fui para São Paulo para fazer faculdade. Quando eu saio de Juiz de Fora, a minha referência toda era o que eu tinha visto na minha infância, que era a televisão. As novelas, isso era filha do peito profundo do povo brasileiro, assim. Então a minha referência era muito as coisas populares, né? E não tinha muito acesso a cinema, teatro. Naquela época era o que passava na televisão, ainda não tinha muitas condições de assistir. Hoje está muito mais fácil, né? Você tem muitas plataformas que te oferecem muitas coisas e tal. Na época era TV aberta mesmo. Sim. Então, quando eu chego em São Paulo, a própria faculdade, e a Escola Livre foi muito fundamental, porque eu entrei lá para fazer um Nelson Rodrigues, que era no curso de direção do Antônio Araújo, Sim. que foi um mestre... Antônio Araújo do Vertigem. Do Vertigem. Teatro da Vertigem. Foi fundamental para mim. E aí era o Antônio Araújo, direção, o Luiz Alberto de Abreu, de dramaturgia, e a Luciene Guedes, de interpretação. Então eu entrei para esse grupo para fazer Nelson Rodrigues, e depois a gente começou a fazer o Crime e Castigo, que durou 2 anos e pouco, quase 3. E ali eu fiquei um tempo, aí dali o Antônio me convidou para ir para o Teatro da Vertigem, chamou muitas pessoas para fazer os testes e tal, e eu entrei. Então eu entrei para o Vertigem com 20, e fiquei lá 1 ano, quase 1 ano. Sim. Então, fui descobrindo qual era, e ali, se São Paulo estava dizendo que as coisas todas eram possíveis, o Teatro da Vertigem, então, estava dizendo que o inconsciente também era possível. Foi um treinamento fundamental, é um treinamento de criação muito grande, porque a gente tinha que criar muita coisa por dia. Sempre a gente ia, no final do dia, ele dizia, bom, amanhã, então, eu preciso que você se junte com o Lázaro, que vocês tragam um trabalho sobre não sei o quê. Então, era uma criação diária muito grande. Então, isso foi muito lindo, muito, muito importante. Você falou que viajou um tempo pro Teatro Espírita, como é que... Você falou rapidinho, eu não peguei. Que era um grupo que tinha em Juiz de Fora. Mas você é espírita? Não, eu estudei o espiritismo muito na minha adolescência, assim, eu frequentava muito... cheguei a fazer um curso de vícios do espírito. Vícios do espírito. Porque eu não estava estudando dramaturgia, mas estava estudando o ser humano de alguma maneira. Mas você tem religião hoje em dia? Não, eu não pratico nenhuma específica, não, mas tem um caldeirão, assim. Tudo você aceita, tudo você respeita, né? Sim, certamente. É isso. E é um assunto sempre delicado, né? Falar de religião hoje em dia, né? Falar sobre sua fé. Tudo é delicado hoje em dia, cara. Pois é, o que é que não é delicado, né? Isso tá muito chato. Tá chato. Como é que você tá se colocando nesse momento? Não tô me colocando. Não se coloca. Tô me colocando, assim, eu acho que... Não tô me colocando publicamente, Sim. porque também não sinto que eu seja obrigada. Essa patrulha também acho chato. Sim. Porque é muito imposto, assim, acho. Tem uma revolta natural que fala, não sou obrigada a nada, eu quero fazer o que eu quiser. Eu tô buscando muito qualidade de diálogo. Então eu tenho conversado muito, porque gosto muito de conversar, com as pessoas que eu amo. Com as pessoas que, quando você liga, atendem, que te retornam. Essas pessoas, com essas que eu tô firmando o meu lance, assim. Então, mesmo lá em casa, eu tô fazendo
É um grupo de estudo, assim, tenho convidado pessoas para ir lá falar sobre um tema que a gente escolha, um grupo de pessoas íntimas, assim, para a gente estudar, tá sempre estudando pessoas de áreas diferentes, filósofo, não sei o quê. Pô, isso é um caminho também, né? Porque muita gente tem falado do posicionamento público, do posicionamento no Facebook, do textão. Você tá fazendo reflexões íntimas, né? A micropolítica, a micropolítica. Úrsula, Maria Firmina dos Reis. Nenhum retrato deixou Maria Firmina dos Reis, mas estão os acordes e os traços desse retrato falado dos que a conheceram ao andar pela casa dos 85 anos. Rosto arredondado, cabelo crespo, grisalho, fino, curto, amarrado na altura da nuca. Olhos castanhos escuros, nariz curto e grossos, lábios finos, mãos e pés pequenos. Maranhense, nascida em 1825, Maria Firmina dos Reis publicou em 1859 o primeiro romance abolicionista em português. No seu centenário, ganhamos a reedição da obra Úrsula, que contém ainda o conto A Escrava. Úrsula. Quero tudo. Fala sério. Tô falando sério, Nicolas, eu tô falando sério. Hoje eu quero tudo. Tá gostando? Isso aqui pra mim é País das Maravilhas, né? E Alice, guarda no coração? Demais, cara. Eu tenho um afeto muito grande por ela. Eu saí de fiquei 6 anos morando em São Paulo. Aí saí de lá e vim pro Rio. Quando tinha 9 meses que eu tava aqui, que eu tinha feito um trabalho aqui, voltei pra fazer o Alice. Sim. E então era assim, era o começo de trabalho com câmera, porque eu só tinha feito 1 ano de câmera na minha vida, que era esse trabalho que eu tinha feito aqui no Rio. E era película ainda. Ih, peraí, então eu tô equivocado. Eu tinha achado que você tinha feito um pouquinho de novela, Alice, e depois retornou às novelas. Não. Eu saí do Vertigem, aí vim pro Rio, fiz uma série aqui na Globo, depois fechei um contrato com a Record, fui pra Record. Certo. Tinha feito um trabalho lá, e aí quando esse trabalho acabou, eu fiz o teste pro Alice e passei. E aí fui fazer o Alice. Então eu tinha 1 ano de experiência de trabalho com câmera, tinha sido só teatro desde então. E era película. Mas te assustou a mudança de linguagem em algum momento? Claro. Muito, então? Poxa, no Vertigem a gente estava trabalhando máscara neutra, porque era aquele espetáculo BR3 que era o do Rio Tietê. Então era uma grandiosidade de expressão, tinha cena em cima da ponte. Acabou que eu nem estreiei com eles, por milhões de outras questões, mas era tudo desse tamanho. De repente, só o sentimento, né, dava conta. E era película ainda, então... Poxa, tem qualquer coisa de sagrado de ainda ser película, sabe? Na própria síntese do trabalho, a economia do que você roda, sabe? Não era uma coisa... então tinha uma solenidade muito linda. E era o carinho, era o Sérgio, era uma personagem brasileiríssima, era uma personagem que não sabia. Acho que pra mim a grande beleza dela era que ela estava perdida. E me interessa muito mais do que quem tem muita certeza, sabe? Então eu aprendi muito. Mesmo, assim, acho que eu entrei bem menina e saí uma outra coisa, assim, mais... sei lá, mais fincada com o pé no chão, assim. Foi muito legal, foi muito importante. Você tem uma coisa que me chamou muito a atenção quando você foi fazer... Não sei se foi sua primeira heroína romântica como protagonista, eu não estou lembrando muito bem. Mas tem um lugar de quando você é protagonista e quando faz a heroína romântica que tem um tom que pode fazer com que a personagem fique chata, que fique chapada. E você, quando eu vi, eu disse, olha, danada esperta. Você fez que uma outra qual? coisa. Liberdade? Não foi Liberdade. Liberdade também, mas foi anterior. Império me chamou muito a atenção o tom que você criou aquela personagem, que poderia ser exatamente aquela heroína clássica. Foi pensado ou é a sua maneira natural de abordar um personagem? Sempre é pensado, e aí passa a virar sua maneira natural. Tem um poema que o Brecht fez para Helene Weigel,
como queiras. Eu sou baiano, pra mim qualquer pronúncia tá certa, porque eu justifico com sotaque. Ele, que era a mulher dele e atriz da companhia, né? Eles trabalhavam muito juntos. E tem um poema, um dos poemas, dos belos poemas que ele faz para ela, tem um pedaço que ele diz assim, como se lhe ocupasse a reflexão na atuação dela, assim. Isso para mim é muito fundamental, porque eu acho que é isso mesmo. Eu tô pensando enquanto tô fazendo. Me interessa que eu seja uma pensadora enquanto tô fazendo e me interessa não saber para descobrir fazendo, entende? Então talvez isso que deu espaço para não tô recheada de certeza, tô cheia de dúvida. E tô vivendo ali na hora também, assim, não tem tanta elaboração assim. Eu acho que o que eu penso antes é a reflexão, eu me ocupo da reflexão. Mas não é tão elaborado assim. Eu sou muito imprecisa. Você sabe o que é que faltou a gente falar? Escrita. Seu trabalho com a escrita, que é uma coisa que eu não sabia. Deixa eu ver até. Qual é o nome do livro que você escreveu? Humana Flor. Humana Flor. Humana Flor. Continua escrevendo? Cara, o Humana Flor nasceu assim, na época da faculdade eu escrevia e depois que eu me formei também. Mas nos últimos 11 anos eu tenho trabalhado, a minha atriz ocupa o tempo realmente, assim. Eu trabalho muito. E quando acaba um trabalho eu tenho um pouco tempo de pausa até começar o próximo. A escrita ficou um pouco mais comprometida. Eu não escrevo tanto quanto escrevia há 15 anos atrás, não. Você já releu o Humana? Não, pegar pra reler inteiro não. Mas já tem um tempo que eu peguei pra dar uma olhada. É engraçado. É engraçado por quê? O que é que revelava lá daquela época? O pensamento, assim, já quase que não me representa muita coisa, entende? Tinha uma voz, assim, muito furiosa. Talvez isso seja a única coisa que me represente, no caso, inclusive. Tinha uma revolta muito grande com o modo como as coisas se davam, assim. Eu acho que uma coisa que está muito forte lá é como o pobre se fode, né? Isso que eu acho que talvez seja a única coisa que ainda... Mas tinha os amores, as paixões. E era tipo assim... meus olhos estão sangrando. Eu acho engraçado, né? Eu tenho ternura, assim. Diz uma coisa, era óbvio pra você também que a única atriz que poderia fazer a Eli seria você? Eu tinha que acreditar nisso, senão eu tava lascada. Não, a única não. Eu achava assim, quem quiser faz, porque o mundo tá aí, tem de tudo. Tá tudo certo, pode fazer quem quiser. Mas eu sabia que eu queria. E que Você eu queria também muito, né? Queria muito. Sempre quis muito. Pergunta óbvia. Cara, comecei a ler sobre ela, acho que quando eu tinha 18 anos, eu li o primeiro livro sobre ela. Já escutava muito. E chego na história depois. E tinha muita coisa que me impactava muito, que me... Era um espelho, assim, em muitos lados, sabe? Ela veio lá de Porto Alegre também, de uma família muito simples, e o passaporte dela, o que ela queria fazer era cantar, assim, como só o que eu queria fazer era atuar. Era isso aí, fazer o quê? Então, tem plano B? Pô, tem não. Eu quero fingir que eu sou outra pessoa e cobrar por isso e viver disso mesmo. A única coisa que eu quero fazer na minha vida é poder cantar, bicho. Só isso que eu quero fazer, eu quero cantar. Ainda sou... E aí, como ela pensava, era ela pensou coisas muito importantes, ela disse coisas muito importantes. Quando ela estava dizendo, ela já tinha pensado muito sobre o que ela estava dizendo e cantava daquele jeito. Eu tenho 34 anos, ela morreu com 36. Para mim é muito trágico que se interrompa tão cedo. E aquilo para mim também era um... Cara, viveu pouco, mas morreu cedo, mas como viveu? Que obra colossal, sabe? Então tinha sei lá, sou louca por ela mesmo. Assim. Os sonhos mais lindos sonhei. E o que é que você está sonhando agora? Contexto. É isso, assim, o que está sendo dito, assim, o que eu vou dizer daqui a pouco, sabe? Porque eu acho que tem
eu atuo desde criança, né? E outro dia eu fui filmar numa locação que era longe, era fora do Rio, e quando o carro estava chegando, era um campo lindo, assim, novo, fazia uma curva, aquele verde lindo. Eu falei, nossa, eu já vivi uma coisa muito ruim aqui. Eu cheguei dormindo no carro. Nossa, sensação ruim esse lugar. Aí eu lembrei que eu tinha filmado lá a Teia, o último episódio da Teia, que era helicóptero da Polícia Federal, avião, eu tomava um tiro, caía, aquele monte de gente, vários policiais federais. Era um aparato, e aquele dia o campo tava verdinho, vazio. Então, assim, muito o que a gente vive em cena vira a nossa memória. Às vezes um dia que você está passando num lugar bonito, ou que você está ali mexendo seu café, você tem uma memória de uma coisa que você viveu, porque é físico, sua célula viveu a coisa, né? Seu coração se acelerou naquele momento que a pessoa te disse aquela coisa. Pelo menos me interessa que seja assim. Me interessa sentir. A minha aventura é essa. Não quero só representar. Eu tô interessada em sentir o lance. Porque é a minha mesmo. E então vira a nossa memória o que a gente vive. Então, eu acho que quando eu digo que estou pensando no texto, é assim, é claro que eu não vou conseguir controlar o que vai virar a minha memória, mesmo porque ela elege coisas inacreditáveis que eu nunca imaginei, que era isso que ficaria registrado. Mas, enquanto artista mesmo, enquanto pessoa, o que eu quero que fique, assim, para onde eu vou apontar, o que eu vou dizer, sobre o que eu vou me debruçar humanamente, sabe? Então é isso que eu tenho sonhado. Com o quê? Que eu ainda não tenho conclusão para te dar. Eu sou péssima de conclusão. Assim. Mas concluiu bem. Até semana que vem. Curtir, compartilhar ou comentar? Nossa, né? Baita dilema isso. Pois é, tô na maior dúvida aqui, cara. Quais são as opções de novo? Curtir, compartilhar ou comentar? Pô, uma escolha de Sofia isso, né? Quem é a Sofia? Minha prima. Ah, tá.